Namastê a todos os meus amigos e irmãos de alma. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o primeiro dia dessa nova jornada, cujo nome é Cosmoalma. A ideia é exatamente essa. Eu sou Alexandre P., astroterapeuta. E aí eu quero perguntar para todos vocês estão prontos para essa jornada? Vem comigo então. A gente vai tentar mostrar para vocês um mundo novo de possibilidade. Tá? Então, é um programa feito com muito carinho. Eu estou muito feliz, eu tenho que admitir que eu estou muito feliz. Obviamente, rola aqui uma ansiedade, é a primeira vez, primeira experiência de rádio. Já tive outras experiências públicas, mas nunca de rádio. Tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo. Primeiro dia, o estúdio está meio assim, o programa atrasou, ele é ao vivo, é assim mesmo, acontece. Mas eu preparei para o nosso primeiro dia aqui um programinha muito especial. Eu espero que vocês gostem, de verdade. E a princípio a ideia é dividir em 3 etapas o programinha, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre astrologia, obviamente, esse é o carro-chefe, né? Falar de astrologia um pouco e falar de um jeito fácil, diferente, tá? Um jeito doce, muito explicadinho, muito fácil. Vocês precisam entender a energia envolvida na astrologia para ser bem fácil. Por enquanto, não se preocupe, a gente não vai ficar falando signo tal, signo tal, signo tal. A ideia não é essa. A gente vai falar um pouco da astrologia como um todo. E a primeira parte, então, a gente vai falar desse ano em particular, que é um ano que vai dar uma cambalhota no mundo e na humanidade. Tenho certeza disso, tenho certeza absoluta. A segunda parte a gente vai falar das previsões da semana, óbvio. Se você fala de astrologia, você tem que falar um pouquinho da previsão do momento, daquela semana em particular, a gente vai falar disso também. E aí a última partezinha a gente vai falar um pouco de saúde e bem-estar, que afinal de contas a gente faz uso da astrologia para poder te transformar numa pessoa melhor. Essa é a ideia, é que você seja sempre uma pessoa melhor. Porque o que é a vida, né? A gente ganha um corpo físico, nesse corpo físico vem a nossa alma, dali consciência, vida, e a gente nasce, cresce, aprende, vive, experimenta a vida, e a vida vem atropelando a gente, porque a gente acha que o ideal, o que é o mundo ideal? O mundo ideal é você pegar aquela estrada reta, lisa, asfalto novo, lindo, aquele carro magnânimo, nada vai te tirar do rumo, o dia está lindo, ensolarado, está tudo florido, está tudo bacana. Desculpa, mas a vida não é isso não. A vida é aquela estrada tortuosa, com serra que sobe, o carro mal sobe, aquela serra que desce, o carro mal freia. O asfalto é péssimo, isso se tiver asfalto. De repente começa a chover, trovoada, o tempo fecha, alaga. Isso é a nossa vida. Ela é feita disso. E a astrologia mostra pra gente que a energia é cíclica, ela funciona muito desse jeitinho, tá? Então, assim, por que eu escolhi falar do ano de 2025? Porque é um ano diferente, é um ano especial, tá? Vocês vão entender, eu vou explicar direitinho, vocês vão entender e grava, anota se você quiser. 2025, ele vai ser falado, lembrado daqui a 10 gerações, 5, 20 gerações, como um ano que transformou a humanidade. E é fato, tá? Não é brincadeira, não é adivinhação, não é achismo. A astrologia não tem nada disso, tá? A gente lida com energia. E aí eu quero falar até um pouquinho do próprio programa, que a ideia é fazer uma miscelânea disso tudo. E quando eu disse aqui falar de espiritualidade, a gente não está aqui falando de religião, são coisas completamente distintas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Religião
quando você escolhe a sua, você se identifica com ela, você tem ali um livrinho de regra, óbvio, você participa de um culto, você participa de uma missa, você participa de um axé. Isso é religião. Espiritualidade é única e exclusivamente ter a consciência da vida que se tem. Que você habita um corpo físico, que ali dentro tem uma alma, você tem uma mente, você tem um coração, e a vida segue. E toda consequência que a gente tem da vida, tudo que a gente cria para a gente, foi um ato de escolha nosso. Então, basicamente, a sua vida, ela é ou está do jeitinho que está, única e exclusivamente pelas escolhas que você fez ao longo da sua vida. Ok? A astrologia está ali, ela te gera uma energia, vai ter dia que a estrada está retinha, bonitinha, vai ter dia que o carro está subindo a ladeira, são dias de desafio, vai ter dia que o carro está numa estrada sinuosa, são outros desafios, e com isso você vai vivendo a vida, você vai aprendendo coisas, você vai aprendendo com a experiência, mas tenha em mente ato, consequência. Todo ato que a gente pratica gera uma consequência. Pode ser uma consequência maravilhosa, pode ser uma consequência não muito boa e pode inclusive ser uma péssima consequência. Mas isso é a vida. A vida não é uma linha reta, não foi feita para ser uma linha reta. E aí o programa de hoje, só para vocês entenderem um pouquinho, já falando um pouco disso, é um programa que nasce hoje, assim como qualquer pessoa que nasceria agora no hospital, está lá na maternidade, acabou de nascer, é uma pessoa que vai nascer sob o signo de Libra. E é engraçado quando a gente diz, nasce sob o signo de Libra, e aí a pessoa acha que ela é só Libra. Na verdade, ela é os 12 signos, mas nesse momento ela é Libra, ela tem energia de Libra, porque o Sol, que é o nosso astro-rei, ele está, nesse momento, navegando sobre o signo de Libra. Por isso que se diz que nasceu dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro, a gente está vivendo aí a energia do signo de Libra. E aí, por pura curiosidade, para quem quiser saber, a gente tem aqui uma coincidência que nesse momento que eu estou aqui falando com vocês pela primeira vez, e já agradeço muito vocês estarem aqui comigo, a gente tem duas energias também poderosas que faz uma tríade, né, na astrologia, que é o ascendente e a lua, ambos em Áries, tá? No momento que esse programa está nascendo, a gente está tendo essa energia da lua e do ascendente em Áries. Significa que é um programa que já nasce com a energia lá em cima, e a gente vai manter essa energia lá em cima hoje e pelos próximos programas. Vocês com certeza vão ter a possibilidade de experimentar a cada terça-feira, às 5 horas, um programa novo, totalmente diferente, onde a gente vai estar falando dessas coisas todas. E aí, sem mais delongas, vamos falar então de 2025. Aí alguém pode dizer, esse Alexandre está maluco, ele está começando um programa já em outubro, o ano está acabando, já é quase Natal e ele quer falar de 25. Claro que eu quero falar de 25, porque vai se falar de 2025 por muitos anos. Mas antes de falar do ano e chegar onde eu quero chegar, eu quero falar um pouquinho da astrologia em si. Vamos falar da astrologia básica. Você não entende nada de astrologia, ou então entende muito pouquinho, ou é aquele entendedor que é curioso, ou que gosta de saber, eu gosto de ver as previsões, eu gosto de saber de fulano de tal signo. Então vamos lá, vamos entender a astrologia, vamos fazer aqui uma brincadeira, uma analogia, para a astrologia começar a ficar fácil para vocês. Até para vocês numa roda de conversa, porque a astrologia sempre vem à tona em alguma conversa, é inevitável. Vamos imaginar a astrologia o seguinte, imagina que o universo é um grande relógio, tá?
Aquele reloginho redondinho de pulso, de ponteirinho. Reloginho de ponteirinho, não é digital não, tá? Reloginho de ponteirinho. O que é um relógio? Ele tem um fundo, 12 números. E a astrologia é a mesma coisa, tá? Imagina que a astrologia é esse fundo do relógio, ao invés de ter 12 números, ele tem 12 signos. Cada pedacinho do relógio é exatinho um pedacinho de um signo, tá? Então vamos pensar nesse relógio, o fundo do relógio, são os 12 signos no fundo do relógio, e os ponteiros desse relógio são os planetas. Os ponteirinhos que andam são os planetas. Num relógio comum, você tem 2 ou 3 ponteiros. Você tem o ponteiro da hora, o ponteiro do minuto, em alguns relógios o ponteiro do segundo. Na astrologia, a gente tem um número maior de ponteiros, porque o nosso sistema solar tem um número maior de planetas. Mas todos os planetas são ponteiros, tá? Então, a gente vai imaginar a astrologia desse jeitinho. A gente vai botar na cabeça que o fundo do relógio são os 12 signos do zodíaco e cada planetinha é um ponteirinho. E aí, quando a gente diz que está tendo um movimento, que vai acontecer alguma coisa, ou algo especial, ou algo difícil está para acontecer, é possível que aconteça isso e aquilo, é quando um desses ponteirinhos, ou mais de um, muda de signo, ou esses ponteiros se cruzam. Isso a gente chama em astrologia de marcador. É como se a hora tivesse mudado, sabe? Quando o reloginho está ali e a hora mudou, era 1h59, 2 horas. Ali é um marcador. Então, na astrologia, quando um planeta que está em movimento, ele muda de signo, é um marcador. Quando ele cruza com outro planeta, é um outro marcador. Quando ele está oposto exato a um outro planeta, é um marcador. E assim a gente tem alguns marcadores. E dependendo dessa marcação, é que a gente tem a energia vigente no momento. Isso é a básica da astrologia, tá? E aí, só para não ficar confuso, quando a gente está falando de astrologia, a gente está falando do ponto de vista de quem está olhando a astrologia. Então, vocês vão me ouvir falar daqui a um minutinho que o Sol é um planeta. Para a astrologia porque como a gente está vendo a astrologia aqui da Terra, do nosso ponto de vista, o Sol é que está andando ao nosso redor. Na verdade, obviamente, a Terra gira ao redor do Sol. Mas do ponto de vista de quem está na Terra, nós, o Sol é que está rodando ao redor da gente. Então, nesse sentido que eu quero que vocês entendam, que eu vou falar aqui das divisões planetárias desse grande relógio, e aí vocês vão ouvir falar que o Sol é planeta. Para a astrologia e é um planeta importante, afinal de contas, é ele que define o teu signo de nascimento, tá? O dia que você nasceu, dependendo da posição do Sol, é ele que determina qual é o seu signo principal, se é que a gente pode chamar assim. É por isso que a gente chama de signo solar, tá? Então é assim, como é que eu divido esses ponteirinhos nesse relógio? Só para vocês entenderem. A gente divide na astrologia em 3 partes, tá? A gente tem os planetas pessoais, a gente tem os planetas sociais e a gente tem os planetas geracionais. Os planetas pessoais são aqueles que estão muito pertinho da gente, tá? Então a gente começa a lista pelo Sol, obviamente, leva 1 ano para dar a volta. A gente vai falar da Lua, que é um planeta, aí é a mesma coisa do Sol, tá? Ah, mas a Lua é um satélite. Não, na astrologia a Lua também é um planeta. Ela leva 28 dias para dar a volta no zodíaco, dividido em quase 4 fases. Aí a gente tem como planeta de fato, tá? Mercúrio, que é o que está mais próximo do Sol, logo em seguida Vênus, pula a Terra, que é o nosso ponto de vista. A Terra aqui não entra na brincadeira, e a gente chega a Marte. Cada planeta desse leva um tempo dando uma volta ao Sol, por curiosidade, para quem quiser saber. Mercúrio leva 88 dias,
significa que em menos de 3 meses Mercúrio já deu a volta no Sol. Vênus leva 225 dias, isso dá uns 9 meses para 10 meses aproximadamente. E Marte, que leva 1 ano, 10 meses e dias, se quiser arredondar para cima, 1 ano e 11 meses, tá? Esses são os planetas pessoais. Eles determinam, eles mexem muito com a nossa personalidade, com o nosso dia a dia, com o nosso comportamento de momento, com as nossas decisões mais imediatas. São eles que geram essas energias aqui para a gente, tá? Logo em seguida, Marte, de fato está no espaço, tem um cinturão de asteroide enorme, e aí bem distante vem 2 planetas que a gente define como planeta social, que é Júpiter e Saturno. Júpiter leva 12 anos para dar a volta ao Sol e Saturno leva 29. E aí, com certeza, alguém aí curioso, ou já até entendedor, já ouviu falar do retorno de Saturno, que é exatamente isso. É a volta que Saturno dá durante esses 29 anos, e aí ele retorna para você naquela tua posição, chamada e conhecida, muito conhecida como retorno de Saturno. Mas não se preocupa não, que a gente vai ter programa e oportunidade para falar só disso, tá? Esses são os planetas sociais. Eles mexem quando eles fazem essa marcação astrológica, né, quando muda de signo, eles mexem com a sociedade como um todo, tá? Mexe com a coisa do trabalho, do conceito de trabalho em sociedade, responsabilidade, mas ele mexe muito com o social. Grandes ou pequenos movimentos sociais, eles acontecem muito com esse movimento desses 2 planetas, tá? São 2 planetas enormes, eles carregam muita energia e são planetas sociais. E aí a gente chega nos 3 últimos planetas do nosso sistema solar, e que são os únicos 3 planetas que a gente não consegue ver a olho nu, que é Urano, Netuno e Plutão. E eles estão tão longe, que o Urano, que é o mais próximo dos 3, leva 84 anos para dar a volta no Sol. Significa que alguém vivo, que tem 84 anos ou mais, é que experimentou a energia de Urano nas 12 casas do Zodíaco, tá? Netuno, que também é outro planeta enorme, 165 anos para dar a volta, significa que ninguém vivo consegue ver o movimento de Netuno uma vida inteira. Você vai pegar aí 6, 7, 8 casas no máximo, não, 7 casas no máximo. Plutão então, é o mais distante de todos, ele leva 248 anos para dar a volta. A última vez que Plutão esteve onde está faz 248 anos, só para vocês terem uma ideia desse tempo todo, tá? E para a astrologia, antes que alguém corrija, antes que alguém diga, para a astrologia, Plutão é planeta, sim, e é um planeta poderosíssimo. A gente vai falar desses 3 planetas agora, que aí eu vou explicar onde eu quero chegar. Esses planetas são conhecidos como os planetas geracionais. E o programa todo está baseado em um movimento que esses 3 planetas estão fazendo em 2025. Um deles começou em 24, mas é novembro e a gente já considera que está ali. E aí a gente vai falar de uma coisa chamada geração astrológica. Diferente daquela geração que a gente define, geração Boomer, geração X, geração Millennials, geração Z, que de tempos em tempos a gente define e nomina e dá um nome. Essa geração astrológica, quando esses planetas mudam de signo e fazem uma marcação, eles fazem uma marcação muito poderosa. Ela é tão poderosa, que ela mexe com o conceito de geração inteira. E o que é incrível, e tenho certeza que se tem alguém aqui que entende, se tem algum colega astrólogo aqui me assistindo, vai entender o que eu estou falando. É um privilégio estar vivo para experimentar essa mudança de patamar, de energia. Quando eu disse lá no começo, 2025 é o ano que vai entrar para a história,
pode anotar, ele vai entrar para a história. Porque esses 3 planetas, depois de, sei lá, milênios, não sei quanto tempo, eles estão fazendo grandes marcadores ao mesmo tempo. Eles vão mudar a cara da sociedade. É inevitável, querendo ou não. A inteligência artificial chegou para ficar e ela vem para mudar o mundo, você querendo ou não. Sabe a história da estrada lá, do comecinho do programa? Essa estrada vai tomar um novo rumo. Isso é inevitável. E aí a gente vai falar um pouquinho disso, só para vocês entenderem que energia é essa. Alexandre, fala aí, agora eu estou morrendo de curiosidade. Quero saber aí o que vai acontecer nos próximos anos aí. Então vamos lá. Urano, Netuno e Plutão. Urano, quando ele muda de signo, ele fica mais ou menos 7 aninhos naquele signo. Netuno, um pouco mais, ele fica uns 14 anos por signo. Então, lembra do reloginho? Ele mudou de signo e aí ele fica andando por um tempo dentro daquele signo. Então, Urano, 7 anos, Netuno, 14 anos, porque ele é mais lento, e Plutão, ele pode ficar até 20 anos. É o que mais varia de tempo desses planetas, tá? Mas ele pode ficar até 20 anos em cada signo. Urano, a energia de Urano, ela é muito associada a inovações e revoluções. A energia de Netuno, transformações culturais e espirituais. Plutão, eu vou definir Plutão como o planeta da destruição e reconstrução. Ele derruba o que está estruturado, refaz e reconstrói. Tá? Então, captaram a ideia. Vamos prosseguir. Vou dar um exemplo da última vez que esses planetinhas mudaram de signo. Tá? Então, Urano, a última vez que ele mudou de signo, ele fez uma grande marcação, foi no ano de 2019, às vésperas da pandemia. Mas assim, o que foi muito relevante? Como o Touro fala muito de dinheiro, o que foi muito relevante foi a mudança do uso do dinheiro. Nesse momento a gente começou a usar menos dinheiro físico, papel moeda, tá? Aquele dinheirinho que a gente andava na carteira, ele praticamente desapareceu. E aí no Brasil, assim, falando bem marcado, né? O que aconteceu de grandioso? Em 2020 nasceu o Pix. O Pix é filho de Urano em Touro. É essa energia. E aí nasceu o Pix. Tá? E a gente passou a lidar com menos papel moeda. Hoje as transações são todas eletrônicas, cartão, débito, crédito, Pix. É isso. Aí pulando para Netuno. Quando é que Netuno mudou de signo? Lá na última vez. Mudou em 2012 e entrou em Peixes. No momento que Netuno entra em Peixes em 2012, como Netuno fala muito da espiritualidade, obviamente a gente ia ter um impacto muito, muito grande no quesito religião. Vamos colocar a religião mesmo como religião, tá? E aí, incrível e muito marcante, Netuno entra em 2012 em Peixes. Em 2013 a gente tem a eleição do Papa Francisco, que ficou Papa até que Netuno mudou de signo. Olha que marcação poderosa. E por que eu estou falando do Papa Francisco? Porque depois de 2000 anos de Igreja Católica no mundo, como a gente conhece ela, a gente teve a oportunidade de experimentar pela primeira vez um Papa preocupado com as minorias, preocupado com os pobres, preocupado com a fome no mundo. De verdade, ele era franciscano. Ele abriu mão dos luxos papais, ele não tinha anel de ouro, ele dormia em alojamento, ele não tinha nada de especial. Na verdade, ele era uma pessoa muito especial. E a gente teve o privilégio de tê-lo como Papa exatamente durante praticamente todo o tempo que Netuno navegou pelo signo de Peixe. Ali ele estava em casa. E ali ele fez, óbvio,
Esse é o lado luz, tem os lados sombras. Por enquanto a gente não vai falar muito disso não. Vamos falar dessas coisas boas aqui. E aí, vamos lá, a última vez que Plutão mudou de signo e fez uma grande marcação, 2008. E aí ele já mostrou a cara, o que veio ali. Quem é que lembra do estouro da bolha de 2008? Estourou a bolha imobiliária nos Estados Unidos, estourou tão estourado que bancos centenários, famosíssimos, com capital absurdo, foram à falência, Lehman Brothers. A coisa foi tão terrível que foi uma das maiores recessões em escala global que a gente já experimentou. A coisa foi tenebrosa. Lembra que eu falei de Plutão? Plutão destrói para reconstruir. Só que nesse momento, aí ele entrou numa energia do signo de Capricórnio. Ele fez uma marcação para o signo de Capricórnio em 2008. E Capricórnio, sem querer falar mal, porque aí eu estaria falando mal de mim, que tem o Sol em Capricórnio. Mas Capricórnio, gente, Capricórnio tem uma energia muito sisuda. Sabe a imagem daquele velhinho sisudo, caladão, seriedade, né? Sobriedade? Capricórnio tem muito disso, né? É um climão. Quem tem amigo de Capricórnio sabe exatamente do que eu estou falando. E aí, aqui a gente teve um lado sombra grande, e quando eu digo destrói para construir, o que aconteceu no mundo todo, tá? Houve uma destruição política ali, de uma esquerda que cresceu muito no mundo todo, Europa, basicamente no Ocidente, tá? Era uma esquerda que estava na moda, que estava funcionando, mas que por algum motivo ela meio que se perdeu e se deixou destruir por essa energia também. E aí nesse momento, a partir de 2012, a partir de 2008, perdão, a gente começa a ver um movimento do crescimento da direita no mundo todo. Uma direita radical, uma direita sisuda, uma direita sem muita preocupação com a população em geral. Eles estão mais preocupados com outras coisas, sabe? Se a gente pensar na história do mundo, é porque a gente usa a palavra direita e esquerda, mas vamos dizer assim, não é bem o radical não, mas é o cara mais Deus, Pátria e Família. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É um mesmo movimento que já esteve associado a coisas muito ruins, mas foi um movimento, foi global, cresceu na Europa. Pode olhar para os países da Europa, todos, onde a direita não está comandando, hoje ela tem uma minoria grande no parlamento, ela tem representatividade, no mundo todo, isso aconteceu no mundo todo. E aí sim, quando a gente tem Netuno em Peixe, 2012, e o Plutão que já vinha de 2008, quando houve esse encontro, se a gente olhar de 2012 até agora, a gente vê aqui um crescimento muito grande, principalmente no Brasil, aí estou falando da gente mesmo, um crescimento muito grande da igreja evangélica, né, desse movimento evangélico, que é um movimento mais sério, mais proibitivo, isso não pode, e um pouco pior, que é assim, é natural que as pessoas, as religiões convivam em paz, em tranquilidade, mas rolou ali um movimento perigoso dessas igrejas evangélicas contra as religiões de matriz africana. Houve uma complicação, tá? A boa notícia é que a gente está em 2025. Esse reloginho está andando e esses 3 planetas importantíssimos, poderosíssimos, estão mudando de posição. Urano vai entrar em Gêmeos, Netuno vai entrar em Áries e Plutão vai entrar em Aquário. Quem aqui já ouviu falar da era de Aquário? Ela chegou, gente, e chegou para ficar. Aí a gente vai falar um pouquinho disso
a título de curiosidade, vamos lá. Urano em Gêmeos. Gente, o mundo vai dar uma cambalhota tecnológica que vocês não imaginam, tá? Ele vai ficar até 2032. A gente vai ter avanço de tecnologia, informação, inteligência artificial, conexão global. Muito provavelmente o celular, do jeito que a gente conhece, deixa de existir, vai existir outra coisa. É essa energia que a gente está aguardando por aí. A gente vai ter uma evolução de transporte, de veículo. Carro voador, gente, vai ser uma realidade daqui a pouco, tá? Uma coisa que a gente vê em desenho, em filme de ficção, isso daqui a pouco é realidade, tá? Aí, só para ter um contexto histórico, as últimas passagens de Urano em Gêmeos, eles foram nos anos 40, de 41 a 48, que nada mais foi do que a invenção do computador e o início da comunicação digital. E mais para trás um pouquinho, 1858, 1865, foi quando se criou o telégrafo e ele revolucionou a comunicação de modo global já no século XIX. Tá? Se é Urano em Gêmeos, Netuno vai entrar em Áries. É uma energia um pouco diferente da pisciana, tá? Netuno já não está mais tão em casa, não. Vai permanecer aí até 2038, um tempo grande, tá? Ele vai trazer novas ideias de espiritualidade de um jeito diferente, tá? Inclusive, grandes astrólogos e grandes estudiosos, eles têm quase que certeza absoluta que é provável que surja, inclusive, uma ou mais de uma religião nova, falando de espiritualidade de um jeito diferente, tá? Então, é um período onde a gente vai ter essa energia circulando aí, tá? E por último, a cereja do bolo. Por que a cereja do bolo mesmo? Plutão entrando em Aquário. É o único que entrou em 2024, mas ele vai ficar até 2043, serão 18 anos de Plutão em Aquário. E aí, quando eu digo a cereja do bolo, é aí que o mundo vai dar uma cambalhota maravilhosa. Mas preparem-se, lembra de Plutão? O destruidor, o reconstrutor? É mais ou menos isso que deve acontecer, tá? Ele vem, ele destrói, ele varre, ele limpa o terreno para construir algo novo. Só que faz mais ou menos 50, 60, 70 anos que se fala da Era de Aquário. Inclusive, a primeira música que a gente vai tocar, já, 2 minutinhos, Aquarius, Let the Sunshine In, que já nos anos 60, quando houve um movimento aí sim social grande, de libertação, mulher entrando no mercado de trabalho, a pílula contraceptiva, então nasceu ali um movimento sexual de liberdade muito maior, cabelos compridos, que era uma coisa que não se usava. Então a gente teve ali um primeiro momento, e naquele momento já se falava em Era de Aquário, já era uma expectativa. E aí, só para situar vocês historicamente, tá? A última vez que Plutão teve em Aquário, em 1778, gente, há 248 anos atrás. E ele ficou 20 anos ali também. O mundo testemunhou a Revolução Francesa. Para quem não conhece essa história, vale lembrar que a Revolução Francesa transformou o Ocidente, tá? Igualité, liberté, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. E ali o mundo se transformou. Surgiu logo em seguida a Revolução Industrial na Inglaterra, e aí o mundo mudou completamente. A gente deu um salto quântico ali, e a gente só chegou hoje onde a gente está, graças a esse primeiro movimento de Plutão em Aquário, que trouxe ali o mundo, né, da Idade Média, da Europa em trevas, para um mundo novo, para um mundo mais gostoso,
para o mundo de descoberta, foi onde começa a nascer a ciência, onde o Sol passou a ser de fato o centro do universo, e não a Terra o centro do universo. Ali houve uma mudança de paradigma. E a gente, nesse momento, vai dar um salto nesse paradigma. E é inevitável, você querendo ou não. Você está seguindo pela tua estrada, o mundo está seguindo pela estrada dele. A gente é um conjunto, a gente é uma coisa só. Apesar de sermos indivíduos, cada um ser individual, isso aqui vem para mexer com o nosso coletivo, com a nossa vida coletiva. E muito provavelmente, pode até não ser a marcação de mudança de geração exatamente agora, mas de qualquer forma, se não for 25 a 26, a gente vai ter aí uma mudança de geração, assim como os milênios, assim como a geração Z, a gente vai escolher aí alguma letra e provavelmente a gente vai ter uma geração nova nascendo agora, ok? Entendido até aqui? Vamos ouvir música, uma musiquinha. Dani, você pode botar a musiquinha pra gente? E aí a gente, terminando a musiquinha, a gente muda de pauta. A gente vai falar de outra coisinha. Curtam Aquarius. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. Nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta, aqui é a sua Tropical Web Brasil. Eu sou Alexandre P e esse é o programa Cosmo Alma. Vocês acabaram de ouvir Aquarius, Let the Sunshine In, escrita por Gal McDermott, e que é a música principal do musical Hair, que estreou na Off-Broadway em 67, na Broadway em 68 e que virou filme em 1979. E para quem tiver o interesse, vai aqui um jabazinho. Atualmente esse musical está em cartaz, adaptado, músicas todas cantadas em português, no Teatro Riachuelo, aqui no Rio de Janeiro. Tá? A gente vai falar agora das previsões da semana. Ok, mas antes, vou falar aqui, eu procurei, sem título de curiosidade, famosos que fazem aniversário hoje, que tem essa mesma energia libriana. Eu quero dar os parabéns, duas cantoras famosas. A Pitty, nossa querida Pitty, que faz aniversário hoje. Pitty, meus parabéns. E Toni Braxton, cantora americana, que também faz aniversário hoje. Parabéns. E aí um parabéns muito especial para um filho do meu instrutor de tênis, meu instrutor Igor, lá do Clube Montanha. Igor, parabéns para o Tomás, 2 aninhos, que a vida dele seja repleta de alegria, felicidade, sucesso. Um beijão grande no coração de vocês. Aproveite o dia, feliz ano novo para o Tomás. Então vamos às previsões da semana. Vamos falar de hoje, terça-feira, dia 7, um dia e tanto, sucesso para todos nós. Hoje, exatamente hoje, já falei do programa que já nasceu bem, né?
em Libra, com ascendente em Áries, com Lua em Áries. E hoje, gente, a Lua está cheia. Hoje é o primeiro dia da Lua cheia do mês. Só que hoje é um dia meio nervosinho, tá? Então, calma, porque a energia do dia de hoje é uma energia um pouquinho explosiva, tá? E por quê? É só a Lua? Tá cheia? Não. É porque é o seguinte, na semana passada, Marte entrou em Escorpião e ontem Mercúrio entrou em Escorpião. Aí a gente pega esse conjunto de marcadores, lembra dos ponteirinhos que estão andando? A gente pega esse conjunto da obra, tá? E aí a gente fala um pouquinho, em termos de mundo, risco de acidente subterrâneo, tá? Então não se surpreendam se o metrô parar de funcionar ou se tiver um pequeno acidente em algum metrô, em algum lugar do mundo, tá? O problema é que a nível pessoal é mais ou menos a mesma coisa. Então é assim, cuidado com o que está no seu subterrâneo. Por conta dessa energia explosiva, hoje é um dia muito perigoso se você resolver explodir hoje com alguém ou com alguma situação, porque vai ser uma explosão e tanto. Aí você pode gerar mágoa, você pode gerar uma complicação desnecessária. Então, dica do dia, toma uma maracujina, toma um chazinho calmante, alguém foi ali, te deu uma futucada, conta até 1000, relaxa, respira, que isso passa. Tanto passa que, falando de amanhã, a Lua muda de signo. Lembra do ponteirinho que estava em Áries e explosivo? A Lua cheia, que continua cheia, ela vai ficar cheia por 7 dias, ela muda de signo e vai para Touro. E aí é um dia levinho. É um dia muito bom. Ainda tem um aspecto gostosinho entre Vênus e Júpiter, que é assim, é um dia de boa notícia, tá? Para o mundo e até para a gente também. É um dia que você pode receber uma boa notícia, você pode, sabe, você pode ter até um ganho inesperado, por incrível que pareça. Ou então, sei lá, você trabalha com venda, a venda está meio parada, e aí de repente, caramba, quarta-feira eu fiz uma venda fantástica, nem eu estou acreditando que foi uma venda tão boa. Isso pode acontecer, para você ver o gostosinho do dia que vai ser amanhã, diferente da energia de hoje. E aí vocês começam a entender como é que esses ponteirinhos andando vão fazendo essa energia andar. Então amanhã é esse dia gostosinho, dia de boa notícia, pode ser até boa notícia mundial, tá? A gente pode ouvir aí na televisão que a economia global cresceu, que a economia aconteceu e de repente as sanções ao Brasil começam a cair. É um dia propício para esse tipo de coisa, tá bom? Já na quinta-feira, depois de amanhã, dia 9, a Lua cheia continua em Touro, né? Só a título de curiosidade, a Lua leva aí mais ou menos 2 dias e meio em cada signo, tá? Então na quinta-feira a Lua cheia continua em Touro, as energias são muito parecidas com a da quarta, talvez nem tantas notícias, mas talvez uma alegria por uma notícia que tenha vindo amanhã, lá para quinta-feira. E aí o único cuidadinho que eu tenho para passar para vocês é o seguinte, a gente está falando de Touro, né? Touro é meio glutão, né? Meio preguiçoso, Touro sentado. Então o único cuidado que vocês devem ou deveriam ter na quinta-feira é cuidado com a gula, não comam demais. Sabe assim, aquele almoço que estava lindo, gostoso, não precisa botar uma colher a mais. Come normal, por favor, mas inevitavelmente é aquele dia que depois de comer, e aí de repente você comeu um pouquinho, hoje uma sobremesinha caía bem, então cuidado com essa gula. E é normal, na quinta-feira você vai sentir uma energia natural de preguiça, e aí, curiosamente, quinta-feira, véspera de sexta-feira, uma coisa já leva a outra, enfim, um cuidadinho especial com essas duas situações, tá? Já na sexta-feira, olha só o tempo, hein?
A lua que continua cheia, mas ela continua andando, ela já muda de signo, ela vai lá para Gêmeos, tá? E aí, lua cheia, Gêmeos, gente, é a sexta-feira da troca, da conversa, da interação, não tem jeito. Já é sexta, lua cheia em Gêmeos, é aquele dia de marcar com o maior número de amigos possível, e vai ser falação, e vai ser trocação, é inevitável, tá? Vai ser um dia bacana para isso, e aí, obviamente, como na astrologia, vocês vão me ouvir muito falar disso, tem sempre o lado luz, tem sempre o lado sombra. É o cuidado da sexta-feira, pelo amor de Deus. Não falem demais, porque isso pode crescer além do necessário. Aí você está ali com os amigos, aí resolve falar do fulano, do beltrano, aí você falou, e aí o outro já emenda, aí na empolgação um terceiro vem emenda, a coisa cresce, sai do controle, e aí é meio que desnecessário. Tem essa energia da fofoca, tá? Então cuidado com isso, interajam, apreciem a vida, curtam os amigos, curtam a família, mas cuidado para não falar demais, tá? E aí, tem uma coisa muito legal para sexta, marca na agenda aí, por favor, por conta dessa lua cheia em Gêmeos, por conta dessa comunicação excessiva, é um dia perfeito para você fazer propaganda, publicidade. Eu preciso fazer uma publicação na rede social, planeja, prepara tudo até quinta, lança na sexta. Na sexta, a tendência é disso crescer, disso ser visto, disso ultrapassar fronteiras é muito grande. A energia vai estar muito, muito boa, muito propício para que essa sua propaganda, para que essa sua campanha se espalhe. Então, planeje para sexta-feira, antes de encontrar com os amigos, você vai lá, faz aquela postagem importante, faz aquela propaganda que você precisa fazer, vende o teu jabazinho ali, que isso vai dar muito certo, a energia está boa demais para isso, tá? Chegamos ao sábado, dia 11. Sábado, dia 11, um dia especial. Dia do aniversário da minha querida, amada, da minha segunda mãe, da minha sogra, Leni, um beijo na alma, meu amor. É o seu grande dia, dia 11. Nesse dia a lua continua cheia, continua em Gêmeos, tá? E aí tem uma marcaçãozinha entre Vênus e Saturno. E aí, a única coisa que o sábado pode te trazer é o seguinte: você curtiu a sexta foi maravilhosa, aí você acordou no sábado, caramba, eu esqueci, eu tenho um trabalho, um projeto, eu tenho uma coisa para terminar, caramba, eu tenho um trabalho para a semana que vem, está atrasado. Então, muito provavelmente no sábado você vai perder algumas horinhas botando alguma coisa disso em dia, que você ficou protelando ou qualquer coisa, porque a energia está para isso, tá? Está para esse trabalho, está para pegar essa coisa. Eu vou finalizar, estou enrolando? Não, no sábado eu faço e você vai estar propício para fazer, tá? Então, muito provavelmente você vai trocar algumas horinhas do teu sábado, que é um sábado que talvez você vá aproveitar para outra coisa, para botar alguma coisa para atrasar dia em dia. E tá de boa, tá tudo bem, tá? A lua continua em Gêmeos, continua aquela energia da trocação, das conversas, dos amigos. Aproveite esse fim de semana. E aí no domingo, dia 12, a lua cheia entra em Câncer. E aí, meu amigo, lua cheia em Câncer, vamos falar de família. A única coisa que você vai querer no domingo é estar com a família, curtir um domingo clássico de família, tá? Com certeza, porque você vai ter vontade de ficar em casa. Vamos chamar para a rua, não, em casa é que é bom, vai ter um almocinho especial, minha mãe chamou, meu pai chamou, não, vai ser super legal. Olha, é o dia para isso, tá? Aproveite o domingo para curtir em família, porque a lua está cheinha, está gostosinha, está em Câncer, é o seio da família, a lua está em casa,
E vai ser muito gostoso curtir esse domingo em família. Aproveita o domingo. Então você vê, a semana fora hoje, né, que já está da metade para o fim, mas você vai manter o teu cuidado, é uma semana boa, produtiva, uma semana gostosa, agradável. Então aproveitem a semana. E aí, antes de mudar de assunto, que a gente vai partir para o último assuntozinho, a gente vai falar um pouquinho de saúde mental. A gente chega lá. Eu vou pedir aqui para a Dani, que está operando aqui nosso somzinho hoje, para botar a segunda música do dia. Assim como a primeira, ela é muito especial. Vocês vão ver que a trilha do programa é sempre voltada para isso. A gente vai tocar aqui Gita. Eu não podia deixar de abrir o meu programa com essa música espetacular. Toca, Raul, Dani. Estamos de volta, essa é a sua Rádio Tropical Web Brasil. Bem-vindos de volta ao Cosmo Alma, eu sou Alexandre P. Vocês ouviram Gita? Gente, Gita é tudo. Raul Seixas, Paulo Coelho, essa música foi lançada em 74, tá? Gênio. Não podia deixar, não podia tocar outra música hoje que não Gita. É o meu presente de estreia do programa. E agora a gente vai mudar completamente de assunto, tá? A gente falou de astrologia bastante, gostosão, nos próximos programas. Cada programa vai ter uma novidade, a gente vai falar de uma coisa diferente e de um jeito fácil, explicadinho, não tem nenhum mistério, não tem nada. É falar para você que gosta do assunto e que quer saber como funciona, é por aí mesmo, tá? Mas a gente vai mudar um pouquinho o foco, que a gente vai falar aqui, vou chamar de Momento Saúde, tá? Porque como a gente ainda está formatando o programa, eu dei aí um primeiro nome, Momento Saúde, porque, na verdade, a gente vai falar muito da saúde mental. O programa chama Cosmo Alma. Na verdade, a ideia, a intenção é falar da alma mesmo, tá? Porque a gente ganha esse presente lá do invisível, independente do invisível que você acredite, tá? Você pode chamar de Deus, você pode chamar de Allah, você pode chamar de Buda, você pode chamar de Shiva, você pode chamar o nome que você quiser, energia universal, sabe? E aqui eu estou falando até para aquela pessoa que se autodenomina ateu também. Tenho certeza que você que não acredita em religião, não acredita em nada disso, não acredita em Deus, não importa. Você tem que admitir, você tem algo muito sutil dentro desse teu corpo físico e tem muita coisa que você não sabe explicar e ninguém sabe. E a gente precisa cuidar da alma. O problema é que a gente cuida tão mal da alma que isso reflete no corpo físico. Então, tudo que a gente adquire, e aí eu vou voltar de novo lá no início do programa, tudo que a gente adquire ao longo da vida são as escolhas que a gente faz. Você dificilmente nasce, vou dar um exemplo, tá? Você dificilmente nasce com diabetes, e aí no meio da tua vida lá, surge uma diabetes, aí você, meu Deus, desculpa, a culpa é toda sua. A diabetes veio porque você cuidou mal da tua alma, ela refletiu no teu corpo, isso virou uma diabetes. Entende o que eu quero dizer? A grande maioria dos males físicos do qual nossos corpos padecem são mais ideias, mais escolhas, e a gente insiste em fazer, em ter mais ideias. Sabe, o mundo está passando por um momento que a palavra do momento, terrível isso que eu vou falar, é ansiedade, crise de pânico, o que mais? A lista é interminável, tá, gente? E a gente vive esse momento todo santo dia, e a gente fica alimentando a isso, a gente não consegue sair do lugar, a gente tem a sensação que está patinando. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: você quer mudar isso? Você pode. Você pode mudar isso? Pode, com certeza. Mas você tem que, primeiro, querer mudar. E segundo,
sair da sua zona de conforto. Ou seja, você precisa fazer o diferente. Porque se você faz todo dia a mesma coisa, você vai conquistar as mesmas coisas. Você não se dá o direito de fazer uma escolha diferente. Você planta cenoura, você quer que nasça tomate? Faz diferente. Faz metade da plantação de cenoura, a outra metade de tomate. Você vai ter cenoura e tomate. Ah, tem mais um chãozinho? Bota um alface. Faça uma escolha diferente. E aí, eu estou falando isso tudo porque nesse momento em que eu quero falar um pouco de saúde, eu tenho uma proposta que você pode encarar como um desafio. É uma proposta, tá? Mas se você quiser encarar como um desafio, eu vou adorar. Eu sou o cara dos desafios. Me desafiou. Se eu sou capaz de fazer, eu vou fazer. E assim como eu já falei aqui que eu jogo tênis, eu faço crossfit. E eu sou quase mais 60 e a única coisa que eu ouço de todo mundo, você é maluco ou você é maluco? Não, eu preciso me desafiar. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Preciso fazer diferente. E é só fazendo diferente que eu vou ter oportunidade de atingir algo diferente. Você está deprimido? Como se dizia antigamente, minha avó dizia, está deprimidinho, tá cheio, vai lá, lava um tanque de roupa, faz diferente. Então, vamos lá. Qual é a proposta? Se você quiser transformar em desafio, eu vou ficar muito feliz. E aí, vamos lá, eu queria o retorno de vocês também, tá? Para quem está assistindo aí, quem topar a brincadeira, depois vocês vão mandar o feedback, tá? Vou deixar com vocês aí no final o WhatsApp do Cosmo Alma, o WhatsApp da rádio, que aí vocês vão poder mandar aí, eu experimentei, eu fiz, aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque é um programa de trocação. Inclusive, se você tiver sugestão de tema de programa, sugestão de música, opa, é por aí, tá? Então, qual é a sugestão da semana? O poder do silêncio. Aí eu vou contar uma historinha rápida, sem esticar muito, que mais ou menos vou botar um ano, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Eu me desafiei, eu conheci um cara que tinha um programa que fazia esses tratamentos de alma. Eu adoro essas coisas, adoro essas coisas, tem que admitir. E aí ele tinha lá uma programação, vou chamar assim, de 30 dias, e era uma programação de 30 dias de pequenos desafios, de pequenas experiências, e uma delas era ficar em silêncio. Só que o desafio dele era brabo, tá? Que era o seguinte, eu preciso que você fique em silêncio por um dia inteiro. Você vai acordar, vai abrir o olho, vai ficar em silêncio até fechar o olho e dormir de novo. E, meu Deus, como é que se faz isso, cara? Se você não está num retiro espiritual, como é que você faz isso? Como é que você faz isso no mundo normal, né? E para piorar, que aí é que é o grande lance do desafio. Sozinho, tá? Sem tela, sem celular, sem televisão, sem rádio, sem telefone, sem nada. Silêncio, silêncio. Eu achei pesado, eu admito que eu tenho que admitir. Eric, meu irmão, eu tenho que admitir. Foi a única experiência das 30 que eu ainda não consegui fazer. Mas como eu sou o cara do desafio, eu sei que alguma hora eu vou conseguir. Mas eu admito que eu, de fato, não consegui ali. E aí, um tempo depois, apareceu um outro mote parecido, e aí já não era o dia inteiro, era uma espécie de um turno, eram 4 horas. Eu falei, 4 horas é mais fácil do que o dia inteiro. Eu também não experimentei, não. Só que aí, um daqueles desafios, uma dessas coisas que eu comecei a fazer, era muito do mantra, e eu comecei a fazer mantra. E aí, como o mantra leva 15 minutos, às vezes eu me permito estar nesse silêncio. Óbvio, quando você está em mantra, você está falando alguma coisa, você não está em silêncio total. Mas onde é que eu quero chegar com essa coisa do silêncio? É porque é o seguinte, quando foi
Pensa aí você que está me ouvindo agora. Pensa aí você que está me vendo agora. Quando foi a última vez que você ficou sozinho ou sozinha, só com você, por 15 minutos, em silêncio absoluto? Você desligou o telefone, você desligou a televisão, e ficou com você ali, você em paz e em silêncio. Quando foi a última vez que você fez isso? Você já experimentou fazer isso nesse mundo moderno? Então vamos lá. A proposta não é um dia, não são 4 horas. É uma proposta fácil de fazer, tá? Bem fácil de fazer. A proposta é o seguinte: você é capaz de ficar 15 minutos do dia, só 15, tá, gente? 15 minutinhos em silêncio por dia. Se você disser assim, ah, não, meu dia é abarrotado, eu não tenho 15 minutos, não sei o quê. Aí eu fiz uma conta aqui para te mostrar o seguinte, hein? Sabe quantos 15 minutos tem dentro de 24 horas? Você já fez a conta? 96. Aí você vai dizer assim, ah, mas eu tenho que dormir as minhas 8 horas. Ok, vamos descontar 8 horas de sono. Sobram 16 horas. Sabe quantos 15 minutos tem dentro de 16 horas? 64 vezes. Eu só estou pedindo uma vez 15 minutos. Você é capaz de se dar, não é para mim não. O desafio não é para mim não, o desafio é para você. 15 minutos por dia em silêncio, desse jeitinho que eu falei. Então vamos lá, a brincadeira é essa, tá? Aí vamos fazer então, já que é um desafio mesmo, vamos fazer 7 dias, mas tem uma regrinha, tá? Tem uma regrinha. Vocês vão experimentar por 2 dias, 2 dias só, tá? Tira 15 minutos. Pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser sentado, pode ser deitado, como preferir, 15 minutos. Você vai desligar o celular, bota no modo avião, você vai desligar o computador, você vai desligar a televisão, você vai tudo. Pode ligar o reloginho, 15 minutos mesmo, liga o reloginho. Fica 15 minutos quietinho, em silêncio. O primeiro choque é que você vai descobrir que no segundo segundo de silêncio, o seu cérebro vai começar a falar e não vai parar mais. É incrível, uma experiência inacreditável. Você vai começar a falar com você de um jeito louco. Você vai lembrar das coisas que você precisa fazer ao longo da semana, você vai lembrar do boleto que você deixou de pagar, você vai lembrar do problema lá que você tinha que resolver, eu trabalho, minha agenda de amanhã, esqueci de fazer tal coisa, Jesus Cristo, deixei a meia fora do lugar. A tua cabeça não vai parar. Mas é isso mesmo, o exercício é esse mesmo. Deixa vir isso tudo por 15 minutos. Você vai conviver com você, coisa que você não faz. Você acha que faz, mas você não faz. Silêncio absoluto, quietinho, deixa o pensamento vir. Alexandre, posso fazer no banho? Pode, se o teu banho levar 15 minutos, mas é você, o banho e o silêncio. O problema do banho é que você está ali fazendo os movimentos que são muito mecânicos, né, e meio que automáticos. Seria melhor não ser, mas se você só consegue ali, ok, eu topo, para te facilitar a vida, eu topo que seja assim. Mas você vai fazer isso por 2 dias. Por quê? Porque no terceiro dia, você vai fazer o mesmo silêncio, mas aí eu vou inserir uma brincadeirazinha aqui no meio, tá? Então você vai ligar o reloginho, 15 minutos de silêncio, e aí eu vou te ajudar. Olha só como eu sou bonzinho, eu vou te ajudar. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser perto do fim, não importa, tá? Você botou o reloginho, vou fazer o silêncio do dia, e aí você vai inserir uma coisa que a gente chama de respiração controlada. Alexandre, como é que eu faço isso? É muito simples. Você vai tentar relaxar o crânio todo, tá? Desde do lado do topinho da cabeça até embaixo, maxilar. Relaxa tudo, relaxa a língua, bochecha, maxilar. Relaxa. Então, como é que você começa? Ligou o reloginho, está contando, no início? Então vamos no início. Começa a relaxar, aí mentaliza, vou relaxar a
cabeça toda, maxilar, relaxou, aí você vai começar a fazer a sua respiração controlada. Ela funciona assim: você vai inspirar pelo nariz e enquanto você inspira, você vai contar entre 4 e 5, tá? Então, assim, você começou a inspirar pelo nariz, você vai sentir o ar friozinho entrando pela narina, aí você vai contar 1, 2, 3, 4. Se você conseguir chegar a 5, maravilha. Se você só conseguir chegar a 4, tá ótimo também, não tem problema não. Inspirou 4, 5, você vai reter o arzinho no pulmão. 1, 2. Não deu 2? Pelo menos um longo, tá? 1, 2, solta. Solta pela boca. A boca já não está molinha. Entreabre o lábio, solta esse ar, contando também, tá? Só que é isso, na hora de soltar, é um pouquinho mais, tá? E você vai tentar 5, 6, tá? Mesma contagem. 1, 2, 3, 5, 6. E aí você vai repetir isso, no mínimo, gente, no mínimo, de 7, 10 vezes, tá? Se você conseguir mais, continua. Ah, tá confortável, vou fazer 15, pode fazer. Tá gostosão, vou fazer 20, faça, tá? Por 2 dias você então vai fazer o silêncio com a respiração controlada. E aí você vai começar a perceber que o tempo que você está contando, que você está se concentrando para relaxar, aquele monte de pensamento te deixa com um tempo. Olha só. Aí você vai começar a ver uma diferença ali. Porque os pensamentos, eles podem até vir, tá? No meio do 3 ali, Jesus, esqueci tal coisa. Pode. Mas volta para a contagem, que o teu foco é respirar controlado, tá? Então, vamos lá. Repetindo. Os 2 primeiros dias, só silêncio. Os 2 dias seguintes, o dia 3 e 4, né? Você vai inserir essa respiração controlada. E aí você vai chegar no 5º dia. E aí no 5º dia, a partir do 5º, né? 5º, 6, 7. Vamos fazer um desafio. 6, 7 dias. Pô, você está aí, já fez o primeiro, fez o segundo. Vai até o fim. Beleza. Olha, vocês não vão acreditar no resultado, tá? Então no 5º dia, você chegou no 5º dia, ligou o tempo do silêncio, fez a respiração, terminou de respirar, a gente vai inserir mais uma coisinha nessa brincadeira, uma última coisinha, e é uma coisinha muito, muito, muito especial, tá? Então, nesse momento, você terminou de respirar, o tempo ainda não acabou, o que te resta de tempo. Para quem é de religião, eu vou pedir, nesse momento, você vai rezar. Ah, mas eu sou evangélico, então você vai orar. Ah, mas eu sou da Umbanda, então você vai cantar um ponto. Mas eu sou do Candomblé, canta do teu orixá. Não importa a religião. Ah, mas eu sou de Shiva, eu sou hindu, faz um mantra. Mas Alexandre, eu sou ateu. Tá bom. Cria uma frase positiva e repete ela para você. Sendo ateu, você pode fazer isso. Cria um mantra, pessoal. Diz, eu sou feliz, eu mereço tudo que é de melhor da vida. Cria uma frase. Ah, eu não sei rezar, eu sou religioso, mas eu não sei rezar. Cria um mantra positivo. Cria um mantra positivo. E vai repetindo o mantra. Pode ser mentalmente, pode ser verbalmente, pode ser no sussurro. A vantagem de você falar ou sussurrar é que você está criando uma energia intracraniana, tá? Quando a gente fala, e se você está em silêncio, você percebe nitidamente a energia vibrando dentro do teu crânio. E aí qualquer tipo de reza, é por isso que se reza, tá? Porque você ali, você está em contato com o invisível, com o mágico, com o místico. E ali você cria uma conexão. Então, o desafio é esse, nos 3 últimos dias, para completar 7. 7 é um número bacana, 7 é um número legal. Você vai fazer os 15 minutos de silêncio, começando pela respiração. Depois você pode rezar, você pode orar, você pode cantar, você pode entoar um mantra, o que você quiser. Ah, mas tem um número certo? Não, faça o tempo que você quiser. Você quer fazer o restante do tempo dos 15? Faz. Você quer, eu posso rezar 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso? Posso. Ah, posso cantar 3 contos? Posso. Ah, posso fazer meu japamala
X vezes aqui? Pode também. E você pode, inclusive, fazer uso desses adereços, tá? Você pode pegar um tercinho, você pode pegar um japamala, você pode pegar um cordão de conta, pode pegar qualquer coisa que te facilite ali uma contagem, que a ideia desse silêncio, e que aí você percebe, não é mais tanto silêncio assim, é de fato nessa primeira semana que a gente está tendo esse primeiro contato, é você se permitir parar 15 minutos do dia. E aí eu quero saber, e aí você vai mandar lá seu WhatsApp, ó, o número é 21, anota aí, 21 4107 8282, vou repetir, tá? 21 4107 8282. Para aquele corajoso que resolver, é fácil, eu vou encarar, eu quero saber como foi a experiência. Que cada dia que passar, vocês vão perceber uma mudança lenta, gradual, e não se assustem se no meio do caminho acontecer uma coincidência boa, duas coincidências boas, uma boa notícia, uma boa, minha saúde, hoje eu estou me sentindo melhor, acordei mais disposto, olha, gente, eu comecei a fazer o silêncio e faz 2 ou 3 dias que eu não preciso nem botar o relógio para despertar, que eu acabo acordando 15 minutos antes, olha que doideira. Vocês vão começar a perceber pequenas mudanças, mas que são grandes mudanças. Para você como ser humano, são pequenas bobagens, gente, são das pequenas bobagens que geram os maiores resultados. E outra, você vai se dar conta nesses 7 dias que você criou um pequeno hábito diferente dos seus antigos hábitos. Você vai estar inserindo naquele teu mesmo dia de rotina, da tua vida normal, você está inserindo ali um adereço novo, um elemento novo, uma coisinha nova, que é o primeiro passo. Sabe, você vê uma escada 30 degraus, para você chegar lá em cima você não tem que passar pelo primeiro degrau. Eu estou oferecendo para vocês aqui e agora o primeiro degrau, um degrauzinho pequitinho, sabe, mas que pode fazer uma diferença absurda na vida de vocês, ou mesmo que seja assim, o Alexandre falou que ia fazer uma diferença grande. Na verdade, eu até melhorei aqui, mas foi tão pouquinho. Gente, 1% de 100% é muito pouquinho, mas se você mudar 1% por semana, em 100 semanas, você é outra pessoa. Você é outra alma. Você vai estar com muito mais saúde. Você vai estar tomando menos remédio, você vai estar menos ansioso, você vai estar menos depressivo, você vai estar mais otimista, você vai se deparar com felicidade, você não vai se dar conta, de repente você está rindo de bobagem, coisa que você não fazia há um tempão. E é essa meta cosmoalma. Entendem o cosmoalma? É o entendimento do todo para o bem próprio. A gente vive o mesmo mundo, somos todos irmãos de alma. Goste você ou não, somos todos irmãos de alma. E a gente ignora o outro, a gente inveja o outro, a gente tem sentimentos horríveis do outro, quando na verdade a gente podia ser uma comunidade de luz, todo mundo bem, todo mundo saudável, todo mundo feliz, porque o que quer que seja lá de cima, você pode dar o nome que você quiser, e eu vou falar isso muito aqui, não é possível que essa energia que te colocou aqui para viver essa vida te tenha dado uma vida de castigo. Ele te deu uma vida de felicidade. Você só precisa achar o caminho. O problema é que essa mesma energia te dá uma coisa chamada livre-arbítrio, que te permite ir para o lado que você quiser. Você pode seguir em frente, você pode dobrar à direita, você pode dobrar à esquerda, você pode descer, você pode subir. E aí, nesse lugar,
porque a gente vai vivendo, experimentando a vida, e é nesse lugar que, se a gente aprende a fazer errado aqui, ou a gente faz uma escolha que não é tão feliz, a gente já desvia do caminho, a gente já desvia um pouco do nosso Dharma. O Dharma é o nosso caminho. O Karma é a consequência da escolha que a gente faz desse caminho. Então, se você é saudável, se você é feliz, você está no caminho, você está no Dharma. Ah, mas eu sou triste, minha vida é infeliz. Bom, então vamos começar a fazer diferente para atingir metas e objetivos diferentes. Se você não fizer diferente, desculpa, você vai só estar colhendo cenoura. Então vamos começar a fazer diferente. Gente, isso aqui é uma bobaginha. 15 minutos. E aí, olha a mudança que aconteceu comigo. Aí eu me dou como o maior dos exemplos de todos. Quem me conhece intimamente sabe do que eu estou falando. Quem ainda não me conhece, não se preocupa, você vai ter a oportunidade de me conhecer melhor. Eu tinha uma vida, eu vinha por um caminho e muito longe, eu estou mais 50 já, na beirola do mais 60, minha vida deu um salto quântico. Eu estou aqui na rádio falando para vocês de astrologia, de saúde, de coisa boa, porque eu decidi, num determinado momento da minha vida, eu vou fazer diferente. Nunca é tarde para fazer diferente. E quando a gente fala da idade, a gente está falando da idade do corpo. Porque a idade mental, você pode ter 150 anos e ter 7 anos de idade mental. Isso é maravilhoso. O que determina a sua idade não é o seu corpo, é a sua alma. Então, o desafio está lançado, a proposta está lançada. Se você se permitir, essa próxima semaninha, esses 15 minutinhos por dia, e volto a dizer, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser de noite, talvez melhor fosse à noite, um pouco antes de dormir, que aí você já começa a se preparar para ir dormir. A gente vai falar um pouco mais sobre isso um pouquinho mais na frente, tá? Mas aí você começa a se preparar para dormir, aí você vai lá, toma um banho, desliga tudo, então vou fazer meus 15 minutos. A única coisa que eu não aconselho é fazer deitado, e aí você já tomou banho, já relaxou, o risco de dormir é grande, e você tem que estar acordado, tá? Então, se puder ser sentado, melhor. Se você achar, não, 15 minutos eu aguento, porque faz um mês que eu não durmo mesmo, eu deito e não durmo, quer experimentar fazendo deitado, pode fazer, dá para fazer, não tem problema. Se permita, se você se permitir, a única coisa que eu queria mesmo era esse feedback, tá? Manda aí o que aconteceu, como é que foi, se gostou, se não gostou, se foi bacana, se foi difícil, se foi fácil. Então, repetindo rapidinho, desafio 7 dias. 2 dias só silêncio, você com você. Terceiro, quarto dia, você em silêncio, respiração controlada. Inspira pelo nariz, 4, 5, retém. Solta, 5, 6, retém. Inspira, 4, 5, retém. Quantas vezes quiser. Do 5º ao 7º dia, os 3 últimos dias, silêncio, respiração controlada. Reza, oração, mantra. Frases de efeito, frases positivas, tá? Não mete palavra não, nem nunca, pelo amor de Deus, tá? Frases positivas, eu sou, eu quero, eu mereço. É assim que você vai montar a sua frasezinha no mantra. 7 dias, e aí me conta, me dá seu feedback. Diz se valeu, se não valeu. Eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar dentro de você, nem que seja 1%. Eu estou falando muito de 1% porque a gente vai ter um programa especial para falar desse 1%, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá bom? Então, eu acho que fica como mensagem final, a gente está aqui finalizando o programa, é o primeiro programa. De novo, gratidão eterna pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Está muito gostoso estar aqui. É uma experiência única, difícil de descrever. Eu estou aqui com a energia lá em cima, estou no ar, estou no conforto, mas eu estou aqui passando um calor, que a energia está numa potência muito grande. É isso que eu quero transmitir para vocês. É isso que eu quero dar de presente para vocês, a oportunidade de ensinar esses pequenos truques. Se
São pequenos truques, gente. É tudo bobagem, tá? Não vou falar de nada que seja fora da curva ou fora do padrão. É tudo essa bobaginha. Se você for inserindo no teu dia a dia, no teu cotidiano, vocês vão ver que vai fazer a maior diferença. Então, fica como mensagem final dessa nossa primeira semana de muitas, tá? Semana que vem o programa está muito especial e eu esqueci de falar também que a gente vai ter programa com convidados, podem ter certeza, eu tenho muita gente muito especial que eu quero dividir aqui a bancada, quero que divida a história da vida com vocês. São pessoas que conquistaram, o que quer que seja, conquistas espirituais, conquistas materiais, sabe? Gente de sucesso que eu acho que merece dividir isso aqui com a gente, dividir a vida. E aí, para finalizar, a mensagem final da semana é exatamente essa. Você quer ou precisa mudar a sua vida? Em que área da sua vida você quer mudar? O que está ruim? Pensa. Aproveita os 15 minutos que você está ali quietinho. Esquece o boleto. Esquece o marido, a mulher. Esquece. Foca em você. Olha para você. Olha para você. Olha para dentro. É difícil pra caramba, gente. Um dia eu vou fazer uma brincadeira do espelho e vocês vão ver como é difícil. Olha para dentro, olha para você. Olha para o que você quer mudar em você. É o que? Você está num momento de profunda tristeza, melancolia, você está deprimido. Você está começando a ter até síndrome de pânico. Ou é escassez financeira? É isso? Está acima do peso e não sabe o que fazer? Gente, tudo isso tem caminho. Tudo isso eu vou chamar de cura porque é isso mesmo. Tudo isso tem cura. Mas, desculpa, você precisa querer mudar. E querendo mudar, obviamente, fazer diferente. Fechou? Essa é a Rádio Tropical Web Brasil. Esse foi seu Cosmo Alma número 1. Eu sou o Alexandre P. Namaskaram. Gratidão. Um beijo. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.